o Pode Cuidar, um podcast de saúde com papos leves, descontraídos. E hoje a gente está aqui com uma pauta cabeluda, literalmente, não é, Ana Paula? É isso aí. Por isso que a gente trouxe hoje aqui a doutora Rafaela Sandrin, cirurgiã, médica cirurgiã, especialista em cirurgia capilar. E é um prazer ter você aqui conosco hoje, doutora Rafaela, para a gente poder expor aqui no nosso podcast um pouco mais sobre esse assunto que interessa a tanta gente, tanto homens, mulheres, jovens, né? E bom dia. A gente quer que você fale um pouquinho aí desse assunto pra gente, tá bom? Bom dia, o prazer é todo meu de estar aqui nesse lugar maravilhoso, conversando com vocês um pouquinho sobre esse assunto que eu amo de paixão, que é meu dia a dia. Doutora Rafaela, então eu já vou começar aqui fazendo até uma consulta, podemos dizer assim que é uma consulta, que muito me interessa e eu tenho certeza que interessa a muitas mulheres. Nos anos, não posso nem falar muito, porque senão vai, né, denunciar a idade. Entregar sua idade, né? É verdade. Mas assim, eu tive uma época, a sobrancelha muito grossa. E aí eu fui fazendo aquela... fazendo depilação com cera da sobrancelha e tal. Ah, não dá problema, isso é mito e tal. Mas eu notei que afinou, que ficou com umas falhas. E aí eu queria saber sobre o transplante de sobrancelha. Eu queria que você me contasse como é que é, quanto tempo demora, como que funciona, se é com pelo do próprio nosso ou de... Né, a gente pode transplantar pelo de outra pessoa. Não sei como é que funciona isso. Conta pra gente. Perfeito. Assim, a sua história é uma história muito comum e é um dos grandes motivos que trazem essas pacientes para o consultório, né? Porque as sobrancelhas, elas passaram por várias modas, né? A gente já teve a moda da sobrancelha mais grossa, a sobrancelha mais fina. Teve uma época que a sobrancelha era só um risquinho, né? Eu tenho muitas pacientes que Foi falam... Foi meu caso. Foi o seu caso? Foi, infelizmente. Hoje eu olho foto e falo, ai, meu Deus, por que eu fui inventar essa moda? Eu tenho pacientes que me contam, inclusive, que elas tiravam a sobrancelha e faziam com lápis, desenhavam com lápis. Não cheguei a esse nível. Não chegou nesse ponto, né? Também. Mas aí, cada vez mais, a gente vem evoluindo para algo mais natural, né? Então, as sobrancelhas cada vez mais grossas, né? As mulheres vêm retirando mais. E o que acontece? Conforme a gente vai extraindo os pelos do corpo, e sobrancelha especialmente, né? Nesse ponto que a gente está falando, a gente vai criando ali uma alopecia cicatricial. Então, a gente tira uma vez, duas vezes e ok, volta a nascer, mas conforme vai fazendo sempre ali aquele trauma, cria assim uma alopecia cicatricial, a sobrancelha para de nascer realmente e fica mais fina. E aí, uma forma da gente resolver esse problema, né? E, na verdade, a melhor delas, porque entrega um resultado muito natural e bonito, é o transplante de sobrancelhas. É uma cirurgia linda. Eu falo que é uma cirurgia artística, assim, né? Toda Sim. cirurgia capilar, porque a gente trabalha uma a uma dessas unidades foliculares e desses fios. Mas na sobrancelha, especialmente, é algo muito delicado. A gente precisa trabalhar todas as unidades foliculares. Né? Muito minucioso. A gente extrai os fios aqui da parte de trás da cabeça, né? Na nuca? Não necessariamente da nuca. Um Pode ser pouquinho aqui, né? mais para cima, sim. aqui onde o cabelo tem uma espessura maior. Antes, a gente raspava ali uma faixa de cabelo, né? Da parte posterior da cabeça, que a gente chama de região hospital. Mas, hoje em dia, a gente já faz com fios longos. Então, a gente não precisa raspar a doadora da paciente. A gente extrai. Essas unidades foliculares são trabalhadas, porque os nossos fios, eles se apresentam como se fossem mudas. Então, uma unidade folicular, ela tem 1, 2, 3, 4 fios. Então, Nossa. a gente esses fios que a gente extrai vão para o microscópio, são trabalhados, lapidados, transformados em unidades foliculares de um único fio. E aí, a gente implanta literalmente um por um dos fios. Mas vem cá, e o cabelo não é muito fino? Assim, meu cabelo, por exemplo, é muito fino. E aí, trabalha alguma espessura, alguma coisa ou ele vai fininho mesmo? Maravilha. Assim, o diâmetro do fio, ele é determinado geneticamente. Então, se os seus fios da cabeça são finos, os fios das outras partes do corpo também tendem a ser. É claro, né? Varia um pouquinho. Geralmente, os fios corporais, eles são um pouco mais grossos, né? De algumas partes do corpo. Mas é algo muito sutil. Então, o fio da cabeça que a gente extrai, ele é muito parecido com o fio da sobrancelha. Ele carrega a mesma característica e ele vai nascer da mesma forma. Mas agora eu fiquei com uma dúvida. E no caso de selagem? Eu tenho selagem, que o selagem, ela afina o fio do cabelo. Sim. E aí? Então, Ainda assim dá? dá. A selagem, ela causa um afinamento por
por uma degradação das pontes de proteína ali do fio, né? Então, o que a gente tem que ter em mente? O seu cabelo, ele é mais liso, mas ele não é liso. Então, quando a gente vai implantar esse fio na sobrancelha, o cabelo, ele vai voltar a ter as características que ele tinha. Então, cabelo mais encaracolado. Acontece que, na sobrancelha especialmente, a gente não vê os fios enrolando porque o tamanho do fio é pequeno. Não deixa crescer, né? Ele não chega ao ponto de ganhar aquele corpo cacheado. Exato. Ou, né? Mas, especialmente nas pessoas que têm o cabelo enrolado, é muito importante que se escolha uma equipe preparada para fazer esse tipo de cirurgia. Por quê? Por causa da curvatura do fio. Ele não chega a criar o formato encaracolado, mas ele faz uma curva. Então, o que acontece? Se eu implanto o fio de uma maneira errada, contrário, exato. O aí fio já vai não nascer, tem como corrigir. Exato. O Aí, fio aí vai não, nascer. não tem nem aquele gelzinho de sobrancelha, né? O rímel transparente. Porque que aí não o tem, não sentido do segura. fio tá Tá errado, ele vai nascer né? pra frente, cada fio nasce de uma forma. Então, assim, é um trabalho muito minucioso mesmo, que tem que ter bastante cuidado, respeitar a curvatura do fio, respeitar a angulação de implantação do fio. É uma cirurgia linda. Eu sou Quanto tempo completamente demora apaixonada. essa cirurgia? De transplante de sobrancelhas, em média, 6 a 8 horas. Nossa, é complexa, hein? É porque a gente trabalha uma dessas unidades foliculares, né? É uma cirurgia plástica. Como é que é feito? Assim, agora, não só a sobrancelha, a minha pergunta porque assim, você tem formação, a sua especialização é em cirurgia capilar. É uma cirurgia plástica? Chega a ser uma cirurgia plástica ou é uma cirurgia... uma especialização que não é ligada à cirurgia plástica. Quanto tempo demora para fazer? Anestesia geral, anestesia local? Perfeito. É uma cirurgia estética, né? Estética. Aqui no Brasil, o pessoal da cirurgia plástica e da dermatologia acabou aí levando muito, né, a parte da cirurgia capilar, mas é uma cirurgia que pode ser feita por outros profissionais. É claro que a gente tem que levar em consideração que devem ser profissionais muito bem preparados para isso, né? Sim. Como você falou, é uma cirurgia, ponto. E toda cirurgia precisa ser tratada como uma cirurgia, por menos invasiva que ela seja. Todas tá? têm risco, né? Todas têm risco. Você extrair um dente tem risco. Então, assim, é algo que eu friso muito, que os pacientes, eles têm que procurar profissionais capacitados, uma equipe capacitada, e eles devem se importar em como essa cirurgia é realizada. No meu caso, e isso é algo que não é muito comum na cirurgia capilar, eu só opero no centro cirúrgico dentro de um hospital terciário. Então, é um hospital que me oferece tudo o que eu preciso para dar maior segurança para o paciente. Tem UTI? Essa é uma opção. Tem UTI. Essa é uma opção sua? É uma exigência, né? Vamos falar exigência sua? Ou é algo que é o considerado ideal dentro da cirurgia capilar? Que seja no centro cirúrgico? Porque eu já vi pessoas que fazem em consultório, né? A grande maioria faz em consultório. Mas, assim, é uma exigência minha. Eu só faço dentro de um hospital por causa da segurança do paciente Excesso e da de minha cuidado, segurança que como nunca é demais, profissional. né? Com certeza. Porque, assim, Ana, é uma cirurgia. Sim. Toda cirurgia deve ser feita dentro de um ambiente hospitalar. O que diferencia um hospital de uma clínica? Estrutura, recurso, equipe. Então, assim, por mais bem equipada que uma clínica, e a gente está falando aqui de consultório, tá? Sim. Por mais bem equipado que uma clínica consultório seja, ela não tem as mesmas exigências que um hospital. Então, assim, quanto mais qualquer intercorrência, você está ali respaldada. Você tem toda uma estrutura para te auxiliar, né? Com certeza. Nos consultórios, é claro, né? Assim, a gente espera que a maioria dos profissionais, eles tenham um plano de emergência, né? Então, que busca, tem uma preparação. Socorro rápido, exatamente. Então, tem uma preparação para transportar esse paciente em caso de emergência, uma ambulância que chega, pega o paciente, transporta para um hospital. Mas a gente sabe que dentro de uma complicação, tempo é muito importante, né? Anestesia geral? Estar dentro do hospital é muito importante. Não, anestesia é uma sedação endovenosa. E esse é um outro ponto muito importante, tá, gente? Existem muitos médicos que, infelizmente, operam paciente capilar sem anestesista na sala.
Isso é muito perigoso, né? A gente vê muitas complicações aí E acontecendo. aí, quem aplica anestesia nesse caso? O próprio médico que vai operar. E daí o médico que vai operar tem muita gente cuidar. corajosa, né? Na verdade... Eu acho que eu ficaria com um pouquinho de medo, hein? Não, tem muita Mas gente sabe o corajosa. que eu acho? Eu acho que é falta de informação. De informação. É falta de informação. Cada vez mais a gente levando essa informação, e eu tenho certeza que esse é um dos objetivos do podcast maravilhoso de vocês. Exatamente. Esses pacientes vão estar mais cientes do que pode acontecer, de como deve acontecer. O que pode acontecer ali no meio da cirurgia? Vamos falar dos riscos Uma agora. intercorrência, né? Que tipo de intercorrência, assim, pode acontecer? Vamos falar de cirurgia em geral, tá? Numa cirurgia geral, que a gente está trabalhando ali com medicamentos, procedimentos, o que o paciente pode ter. A gente vai falar a principal complicação aqui. Uma alergia, um choque anafilático, né? Uma anafilaxia. E aí é algo que a gente não consegue prever. Geralmente, os medicamentos que a gente usa na sedação do paciente não são medicamentos de uso comum do paciente. Então, mesmo nas cirurgias que são sedação oral, né? O paciente pode ter uma anafilaxia e não dá tempo de levar o paciente. Uma reação rápida, né? É muito rápida, Passou muito ali na rápido. veia, o paciente já começa a reagir, né? Exatamente. E aí, qual que é a vantagem do médico anestesista, dentre muitas outras, né? O médico anestesista é um médico que eu admiro muito, assim. Porque, é muito pra delicado, quem não muito sabe, delicado. É né? muito delicado. É ele quem cuida da hemodinâmica do paciente durante o processo cirúrgico. Dos sinais vitais, todos durante Exato. toda a cirurgia, é um anestesista. É ele que cuida do paciente para que o médico cirurgião possa fazer a cirurgia dele. Com tranquilidade, né? Cirurgia Com dele. segurança. Exatamente. A com margem segurança. de segurança de uma cirurgia está ligada diretamente ao anestesista. Com certeza, com certeza. E aí, então, esse médico anestesista faz toda a diferença. Os médicos que optam por fazer essa anestesia oral, que nada mais é do que medicamentos para dormir, então o paciente fica um pouquinho mais Relaxado. com sono, um pouco mais relaxado para poder fazer a cirurgia, né? E não sente dor também, né? Sente dor. Sente Porque dor. o paciente está acordado, né? E na sedação endovenosa, na anestesia geral, no bloqueio. É um sim. sedativo e não um anestésico. Também, eles usam tudo, todos os medicamentos. Eles usam anestésicos, hipnóticos. Eles vão saber te explicar um pouquinho melhor. A diferença é que dorme mais, fica mais profundo e não sente a dor. Exatamente, né? Não é fica isso? profundo. Paralelamente ali, a sedação do paciente, eles também fazem uma analgesia. E aí, o paciente não sente dor, ele fica muito mais confortável. Até porque é uma cirurgia longa, né? Sim. Então, o paciente chega, dorme, acorda quando a cirurgia está pronta. É a mesma sedação de uma endoscopia. Quanto tempo, mais ou menos, de cirurgia? Transplante capilar é, em média, 8 a 10 horas. Mas cada vez Independente do tamanho da É o área. mesmo tempo da sobrancelha? Quanto maior a área, mais... mais... A sobrancelha é um pouquinho menos. É 6 tá. a 8 horas, mais ou menos. Independe do tamanho... Não é independente do tamanho. Por quê? Ah. Quanto maior a área a ser reconstruída... No transplante capilar, a gente conversa sobre densidade. Então, quanto maior a quantidade de fios eu destino para uma menor área, mais denso é o meu resultado. Então, eu vou ter um volume maior, um resultado mais bonito. E é por isso que muitos médicos optam, principalmente em calvícies mais avançadas, em reconstruir em etapas. Então, por exemplo, um paciente que chega com uma entrada já pronunciada, a coroa já bem aberta, Já né? aqui nessa região, aqui, Exato. né? Do topo da cabeça aqui. Exato. Os médicos optam por dividir a cirurgia em duas partes. Isso é possível? Isso é possível. E isso é um trabalho, isso é uma ideia muito boa. Por quê? Porque a gente se dedica ali para uma área, consegue entregar uma densidade maior para aquela área e depois, com a área doadora recuperada, e isso é algo que a gente tem que falar, os fios que a gente extrai, eles não voltam a nascer. Porque Então, tira a raiz do fio bulbo lá, né? Exato. Então, quando eu falo em recuperação de área doadora, é em relação à resposta inflamatória, tá? E aí, com essa área doadora recuperada, eles conseguem extrair fazer novos fios pra e fazer uma outra implantar região. na outra região. Exato. No meu caso, cada vez mais, eu tenho investido em tecnologia e equipe para tentar, na grande maioria dos casos, entregar uma única cirurgia para o paciente. É isso que eu ia falar, porque é complicado, né? Você vai numa cirurgia, aí vai fazer só essa parte, depois só essa parte, depois só a parte de trás. A pessoa vai ter que fazer três centros cirúrgicos? Não, mas geralmente a gente reconstrói região frontal, depois coroa, entendeu? Duas, Não é então de seriam um duas. lado. Então seriam duas. duas, em média, Em depende que muito da período? calvície do paciente. Como ali, em teoria, com 3 meses já dá pra gente operar. Mas como o resultado do transplante capilar,
ele dura... A gente começa a ver o resultado ali com 6 meses, eu peço 7 meses de intervalo para o paciente se Sentir ver mesmo, primeiro. né? Exato, exatamente. Para a gente poder operar com ele vendo mesmo, né? Como que ele pode ficar. Completar o resultado, né? Completar, exatamente. Mas cada vez mais eu venho tentando entregar cirurgias maiores. E assim, gente, não é fácil. É muito tempo de imagina. centro cirúrgico, É muito né? tempo. Mas assim, não é nem o tempo. São os detalhes, né? Não, eu falo é pra a você, né? habilidade. Pra você é algo assim, muito minucioso. É atenção. Você Muito. tem que ter aquele, eu imagino, né? Foco, né? Aquele foco ali, porque é um trabalho, é quase um artista plástica, né? Artesanal, Totalmente. artesanal. Mas assim, gente, não basta querer, tá? Pra vocês terem uma ideia, como que funciona a cirurgia? A gente extrai as unidades foliculares dessa área doadora, que é a região posterior e lateral da cabeça. E por que a gente chama de área doadora? É porque os fios dessa região, eles não respondem a hormônio. Então, são fios mais fortes. Por quê? Porque eles não entram no mesmo processo da calvície. Digamos que um fio virgem. Na verdade, é assim, o que é a calvície? Os fios do topo da cabeça, em pacientes calvos, são programados geneticamente a responder com afinamento quando eles são estimulados pela testosterona. Então, é uma alteração genética. O homem, especialmente, que tem mais testosterona circulando, né? A testosterona chega ali no fio, ela entra no fio, encontra uma enzima chamada 5-alfa-redutase que une duas testosteronas, transforma em um andrógeno mais potente chamado DHT. O DHT entra na célula, no núcleo dessa célula e causa uma inflamação. Essa inflamação vai deixando o fio cada vez mais fraco. Então, ele vai sofrendo um processo de miniaturização. Aí ele vai ficando careca, né? Vai ficando mais fino. Vai ficando até tão ficar careca, fino né? até que ele não tem Por mais força isso para que- romper a barreira da pele e morre. Até pouco tempo, a calvície no homem era muito mais Aceita? comum, né? Porque o homem, ele já nasce com uma carga de testosterona muito maior que a mulher, né? E causa a calvície. A gente pode dizer que a calvície está diretamente ligada à testosterona? A testosterona, com certeza. É a fisiopatologia da alopecia androgenética. A gente também tem mulheres que têm uma calvície relacionada ao hormônio, mas é uma taxa menor, né? Então, Sim. a calvície, ela é... Assim, o motivo da calvície é a testosterona. Mas então, como é que fica aqueles casos das mulheres que precisam repor testosterona? Isso atinge o cabelo? Mulheres, Queda? homens, atinge o cabelo. Ele causa um Olha só. enfraquecimento desse fio. Olha aí, tá? gente, vocês que estão É. nas academias aí, Atenção. eu conheço muita gente aí que está indo em farmácias aí, tomando bombinha, aquelas injeções manipuladas que colocam um monte de coisa ali para ganhar músculo. Vocês ficam focados no músculo? Vai Mas, ter Ana queda Paula, capilar, vai ter enfraquecimento do cabelo. A mulherada, principalmente. Eu vejo muita mulher aí, meu Deus, na própria academia. A gente tem uma academia no nosso prédio. A academia é cheia de cabelo. Sabe assim, você vê que a pessoa tá perdendo o cabelo. Mas então, agora eu fiquei preocupada pelo seguinte, não é o meu caso, eu fiz reposição de testosterona. Precisei, devido aos exames de sangue e tudo. E aí agora eu tenho que me preocupar em fortalecer o cabelo? Vamos lá. A calvície é uma doença genética, geneticamente predisposta. Então, o paciente, ele tem essa alteração genética que ele responde de forma diferente à testosterona. Uhum. Pronto. Se a gente dá testosterona para esse paciente que tem essa predisposição, é como se a gente estivesse dando gasolina pro fogo, tá? Então, o paciente vai responder com miniaturização dos fios. é o estímulo Ponto. que aquele fio precisava para... É o que o fio precisa. Exatamente. E assim, é engraçado porque antes a gente chamava de bomba, anabolizante. Hoje em dia tá muito comum a reposição hormonal. Reposição hormonal. Mas, gente, um nome foi bonito, o né? meu caso, Ana Paula. Eu não Exato. tava só por causa de academia, não. Exato, mas não Sim. quer dizer que você vai ser calva. Porque você tem que ter essa Não, predisposição genética. calva não, mas eu quero saber se causa queda Estimula de a cabelo. queda, né? Pode causar. Em pacientes predispostos, pode causar sim. Enfraquecimento do fio, principalmente. Depende muito da dose também da testosterona, né? Ana, assim, depende. É claro que aqueles pacientes que fazem uma reposição hormonal com doses mais altas, eles vão ter essa resposta mais Aham. rápido. Mas mesmo aqueles pacientes que querem fazer essa reposição para manter o nível fisiológico, o cabelo também enfraquece. Por quê? Porque você está dando o combustível que ele precisa para que ele
sofra esse processo de miniaturização, né? Então, é o que eu falo muito para os meus pacientes. Porque o problema da testosterona é que ele traz muitas vantagens para o homem, especialmente. Sim. Aumenta energia, aumenta músculo. Então, assim, quando o paciente começa a tomar testosterona, é difícil a gente tirar desse paciente. Então, o que a gente tenta fazer? Conversar com o médico o médico assistente desse paciente, tentar diminuir essa dose o máximo possível e trabalhar com todas as forças para que a gente tente manter aquele cabelo. Então, fazendo aplicação local, estímulo com microagulhamento. Mantém a testosterona, mas faz também um tratamento para Fortalecimento. para tentar evitar, né? Como um preventivo de que, ó, você vai ter queda. Começou? Então vamos A gente tenta tentar bloquear, né? minimizar. Diminuir, Não é né? nem Minimizar o evitar. impacto, né? Não evita, né? Minimizar. Minimizar o E uma coisa importante, não é pra gente fortalecer o fio. O nosso objetivo é diminuir a ação da testosterona no fio. Entendeu? Sim. Então, assim, vai ter. Que vai ter, vai ter. O que a gente tenta fazer é minimizar. E é nessa, é aí que entra a diferença entre área doadora e receptora. Essa alteração genética, ela acontece no cabelo do topo da cabeça. Ah, mas por quê? Metade da minha cabeça responde a testosterona e outra metade não. Isso é explicado por uma origem embriológica, tá? Então, os cabelos dessa área andrógeno dependente, né? Que é frontal, scalp médio e coroa, elas se originaram de um conjunto de células e os cabelos da região occipital e lateral da cabeça de outro conjunto de células. Então, o que a gente faz no transplante capilar? Nada mais é do que a gente redistribuir esses fios. Eu extraio os fios da área não andrógeno dependente e coloco nessa região. Então, o que eu espero depois da cirurgia? Que, caso o paciente não faça o tratamento, os cabelos que ele ainda tem na área andrógeno dependente continuem caindo, mas os cabelos que eu extrair dessa área não andrógeno dependente, fiquem. Uma coisa importante é que, como a gente já falou antes, a área doadora, ela é limitada. Os fios que eu extraio não voltam a crescer. Então, eu tenho uma área doadora finita, ela não é para sempre. Então, não adianta eu ficar deixando a minha calvície evoluir, extraindo da área doadora, porque vai chegar uma hora que eu não tenho mais área doadora. Doutora Rafaela, e como que é em relação aos seus pacientes lá? Questão de autoestima, como é que esses pacientes chegam? A maioria é homem, a gente sabe que o homem faz muito, né? Mas isso está mudando, tem mulheres querendo fazer transplante de cabelo. Como é que está essa situação no seu consultório? A maioria é homem. E no início, quando eu comecei a trabalhar com transplante capilar, a gente pegava muitos pacientes com calvície avançada. E a gente vem percebendo que cada vez mais pacientes mais jovens, numa fase mais inicial, querem operar. Que Isso idade, é muito mais legal. ou menos? 40 anos? Não, 30 a média é 20, 30 anos. Lógico, tem Nossa! paciente... Exatamente. Então vaidosos, né? Muito Isso. vaidosos, muito vaidosos. Porque É antigamente lógico. isso Que já ia bom, que 40, bom isso, 50, né? Porque aí ele não deixa evoluir para chegar num ponto tão crítico, difícil, a ponto de já não ter mais. Tem uma idade boa para tirar o fio? Ou essa área doadora, com a idade, ela vai também envelhecendo? Vai envelhecendo, como tudo, né? Como tudo Sim. que a gente tem, A vai idade envelhecendo, vai... a gente vai sofrendo alopécia senil também, né? Que é um enfraquecimento desse fio. Então, é claro, quanto antes a gente começa a tratar, quanto antes a gente opera, melhor o resultado. Porque tempo é cabelo, viu, gente? É, né? Tem muitos pacientes que falam, não, eu tô um pouquinho calvo, vou deixar evoluir, depois eu faço o transplante. E a ideia não é essa, porque no transplante capilar, a gente trabalha, volto a repetir, né? Quanto mais com jovem, melhor, densidade. então. Quanto menor a área a ser reconstruída, mais denso Mas é o 20 resultado. anos é bem novo, né? É mais nos 20, assim, 28, Ah, 29 depende, anos 30, e né? 30. Se 30 tiver uma muito, 40 predisposição muito. genética, né? Exato. E outra, ele olha pro pai, olha pro avô. Já vê como vai ficar. Fala assim, bom, a Já minha deu voto tendência da é ficar família, assim. Já comecei a estar com a entradinha aqui, já vou tomar uma providência, né? Eu falo sempre pros meus pacientes, você tem filho? Tenho. É adolescente? É. Olha, os primeiros sinais de rarefação do cabelo, traz ele no consultório. Que interessante Porque o isso. objetivo é a gente tratar para não deixar Que evoluir. interessante isso, nunca imaginei. Eu também nunca imaginei que adolescente já podia fazer. Então, adolescente pode fazer... A cirurgia pode fazer, tá? Mas daí a gente tem que avaliar muito bem o caso. Por quê? Porque é uma calvície que vai evoluir. Então, o paciente tem que estar ciente de que a calvície vai evoluir e que ele precisa tratar. Mas tem alguns casos que
a calvície, a gente fala muito de entrada, né? Principalmente, coroa também. Mas ela é muito estigmatizante para o paciente. Envelhece muito o paciente. Então, assim, se a gente percebe que aquilo está causando uma baixa autoestima no paciente, atingindo a saúde mental do paciente, né? A gente opera, O desde ideal que ele esteja muito alinhado, sabendo que ele deve fazer esse tratamento no pós-operatório. Mas e mulheres, estão fazendo? Ou começaram a fazer já? É pequeno esse percentual ainda? Maravilhosa pergunta, porque as mulheres vêm cada vez mais buscando. O que acontece? Diferente do homem, que a gente tem um padrão bem definido de calvície, né? Que é ou região frontal com as entradas, ou a coroa. A mulher, ela tende a ter uma doença mais difusa. Importante a gente falar que aqui a gente está conversando muito sobre a alopécia androgenética, a calvície. Mas existe uma gama de alopécias que podem ser tratadas também com o transplante capilar, né? Mas falando um pouquinho sobre a alopécia androgenética, que na mulher a gente fala, a gente chama de alopécia de padrão feminino. Por que a gente mudou o nome? Porque a gente sabe... A ciência, né? A medicina mudou o nome. Porque a gente sabe que, apesar de ter uma influência hormonal, na mulher também é muito comum a influência da inflamação. Então, a mulher, ela é mais inflamada. Não basta a gente tratar a mulher só com antiandrogênico. A gente precisa tratar outras partes para que a gente possa entregar um resultado bom para essa alopécia. Então, assim, a mulher, ela tem um padrão diferente do homem. Lógico, muitas mulheres que têm um problema mesmo hormonal, síndrome do ovário policístico, por exemplo, ou então que fazem uso de muito hormônio, elas podem ter um padrão muito parecido com o masculino, que é de entrada e coroa, mas na grande maioria das mulheres, elas têm um padrão que a gente chama de padrão em árvore de Natal. Elas têm rarefação da linha central do cabelo. Então, ela fica mais rarefeita aqui de trás e vai abrindo aqui na frente. Ou então, um padrão global de rarefação. Então, essas mulheres, como que a gente trata? Falando de alopécia de padrão feminino. A gente pode fazer o transplante capilar, mas é um transplante capilar que ele tem que ser direcionado para algumas regiões. Então, por exemplo, aqui a minha frente me incomoda muito. Então, a gente vai colocar só ali na frente. O nosso objetivo na cirurgia da mulher é amenizar e não resolver. Até porque não tem cura, né? Sim, mas, assim, entregar um resultado tão grande quanto o do homem. Mas naqueles casos de cabelo ralo, eu não sei se é assim, se tecnicamente está correto falar dessa forma, mas tem pouquinho cabelo, ela quer só um preenchimento ali, como se fosse quase um aplique. Exato. Será que é possível? Esses casos não são possíveis. Olha. Por quê? Porque a gente não tem área doadora. Né? Então, se o cabelo for globalmente ralo, não tem de onde a gente tirar. Por isso que o transplante capilar na mulher por exemplo, ela tem uma rarefação importante aqui na frente. A gente preenche só a frente. Na verdade, é preencher pequenas falhas, mas Exatamente. não é algo Exatamente. solucionável como solução do problema. A gente tem um caso aqui em Cuiabá, de uma mulher conhecida, que é a deputada Janaína Riva. Né? A deputada, por muitos anos, muito tempo, ela foi até para as redes sociais, né? Para a mídia, e expôs esse problema que ela tem. Eu não sei ao certo qual era o problema dela, e que isso a incomodava muito, que ela buscava tratamentos. E, se não me engano, ela fez algum procedimento, eu não sei exato se foi... Não sei se você sabe também dizer se foi transplante. Que ela fez. Não, ela fez transplante capilar. Ela tinha um problema, né? Como é que você pode falar um pouquinho da Janaína Riva? Foi muito legal, assim, eu acompanhei pouco o caso, tá? Sim. Então, eu não sei te dizer... Mas ela fez em São Paulo. Com exatidão. Não sei exatamente. Ela não operou aqui. Eu não sei te dizer com exatidão como foi a reconstrução dela, tá? Mas pelo que eu vi, a gente até conversou, né, na época. Ela fez mesmo uma volumização dessa região frontal. E ficou muito bom, porque muito assim, bom. É perceptível. Exato. Em vídeo, foto, né? Eu não a vi pessoalmente ainda, mas é muito perceptível o quanto melhorou, o quanto ficou bom o resultado dela, né? Principalmente quando a gente fala dessas pessoas que usam muito a imagem delas, né? Sim, então, essa região aqui frontal, ela faz muita diferença, porque ela emoldura o rosto, né? É o que eu falo para os meus pacientes. Às vezes tem uma entrada muito importante, eu não vou conseguir reconstruir tudo. Mas só o fato deles reconstruírem aquela entrada e emoldurar o rosto novamente, isso faz toda a diferença. Né? A imagem. O cabelo branco.
né? Porque hoje em dia a gente vê as pessoas cada vez mais novas apresentando esse problema do cabelo branco, né? É o estresse, né, gente? Exatamente. Então, Do dia a dia, a vida corrida, o né? gera cabelo branco. Gera, com certeza. Ele mata os melanócitos e aumenta os cabelos brancos. E o cabelo branco também pode ser reimplantado, pode ser... Perfeito. O cabelo branco é um cabelo saudável. Os melanócitos, que são as células que dão cor para os fios, eles são muito sensíveis. Então, o estresse, a poluição, o cigarro, o diabetes, por exemplo, o álcool, eles geram radicais livres ali no nosso organismo que matam esses melanócitos através do estresse oxidativo. Então, tudo isso aumenta, isso é real. Quando a gente fala, pros nossos filhos, né? Você tá me dando tanto trabalho que eu tô cheia de cabelo branco. Isso é real. Sim. Mas o fio, ele perdeu a cor, mas ainda assim é um fio saudável. Então, a gente pode sim utilizar. A gente não pode dizer que o cabelo branco é um fio sem vida. Não, muito pelo contrário. Ele tem vida, só não tem a pigmentação. Exato. Tá. E a gente transplanta esses fios também. Inclusive, em pacientes que são muito grisalhos, quando a gente vai fazer a cirurgia, a gente raspa a cabeça, mas ainda fica um pedacinho de fio, que é o que a gente enxerga através da lupa pra gente fazer a extração. Né? Extração. A gente tinge esse cabelo. Então, não dá pra escolher na hora, né? Eu vou pegar só os cabelos pretos, eu vou pegar só os cabelos brancos. Entendi. É claro que o tem cabelo... Como selecionar, né? Conforme a gente vai envelhecendo, o nosso cabelo, ele vai enfraquecendo. Né? O cabelo também envelhece. Então, o cabelo branco, ele pode ser um pouco mais frágil, um pouco mais fino, sim. Mas ainda não é. É um cabelo muito bom, um cabelo que a gente pode utilizar. E é um cabelo que, se for retirado da área doadora, não responde a hormônios. A textura do cabelo branco é diferente? Ele é mais grosso, mais fino? A gente percebe que ele é um pouco mais áspero, né? Mais áspero. Por causa desse envelhecimento senil. Mas é algo que, quando a gente coloca ali no todo, não é algo que incomoda. Por exemplo, em muitos casos, eu utilizo pelo corporal. O paciente tem uma área receptora muito grande, uma área doadora que não vai conseguir me fornecer todas as unidades foliculares que eu preciso. E aí, eu posso extrair pelo do peito, né, do tórax, do dorso, inclusive pelos pubianos. Olha. E a gente sabe que eles têm características diferentes. Sim. Mas quando a gente implanta na cabeça, isso não é perceptível, desde que seja feito um planejamento muito bom, porque a gente mescla os pelos pubianos, por exemplo, com os pelos da cabeça, os pelos do tórax com o pelo da cabeça. Faz uma mistura ali. Faz uma mistura, o resultado final é lindo. Essa semana mesmo, né, antes de ontem, eu operei uma cirurgia enorme. Uma cirurgia que a gente extraiu barba, tórax e dorso. Conseguimos um número maravilhoso de folículos. O paciente tinha um cabelo fino, mas conseguimos, então, reconstruir uma área muito grande, desde a região frontal até a coroa, com uma densidade bem bonita. E, assim, é algo que a gente lança muito mão. Eu opero muito com pelo corporal, porque o meu objetivo é entregar cirurgias maiores. Mas qual que é a diferença? Assim, não basta o cirurgião querer entregar uma cirurgia maior. Falar, você... Nem que eu fique aqui te operando por 24 horas. Depende eu vou muito da refazer característica do paciente, não é? E, na verdade, gente, quando a gente extrai esse fio, ele tem um tempo de vida fora do corpo. Porque vocês imaginam... Eu ia Quanto perguntar tempo? isso. Você tempo? tira... Cerca de 6 horas. Por exemplo, a área doadora é o peito, né? Você extrai o fio daqui e já implanta, ou você vai acumulando esses fios em determinado lugar e depois implanta? Ele passa por algum tratamento ao extrair e implantar? Tem algum processo aí? Exato. A cirurgia é dividida em 3 processos, basicamente, tá? A extração das unidades foliculares, as pré-incisões, que nada mais são do que os buraquinhos que eu faço com a lâmina de bisturi, onde eu vou implantar, e a implantação. A extração é de extrema importância porque tem que ser muito bem feita, para que a gente não quebre esse folículo. O fio, ele tá inserido... O que a gente vê é o que sai da pele. Sim. Mas o fio tá inserido de uma forma diferente, ele tem uma angulação diferente. Em alguns casos, quando são cabelos encaracolados, a raiz é como se fosse um C. Tá virada, né? Tá virada. Então, assim, tem que ser extraído de uma forma muito séria para que não haja quebra desse fio. É feito algum corte em volta para ele sair inteiro ou é só... É um corte em volta. Exatamente. Eu utilizo um punch elétrico. Então, o que eu utilizo é muito delicado. É uma máquina que eu consigo colocar
tudo que eu quero fazer ali de acordo com as características de paciente. Então, quanto tempo eu quero que ela corte, de profundidade, a vibração, o que ela faz depois de cortar, para que essa raiz se solte ali do subcutâneo, né? Da derme profunda. Tira e já implanta, tira e implanta, Tiro, tira e implanta. Armazeno em resfriamento e implanto. Então, essas unidades foliculares, elas têm um tempo de vida 6 horas, né? antes. Exatamente. Então, assim, para eu conseguir fazer uma cirurgia grande, com uma grande quantidade de unidades foliculares para serem implantadas, eu preciso ter, primeiro, né, óbvio, saber operar, então muita experiência operando, uma equipe, porque a cirurgia de transplante capilar, ela é feita, eu tenho 8 meninas que me ajudam, de 6 a 8 meninas que me auxiliam na cirurgia. Então, eu tô extraindo. Enquanto eu tô extraindo, elas já vão... porque eu faço as incisões, né? Eu faço as incisões, elas extraem, puxam aquilo que já tá solto com a pinça. As outras meninas já levam isso pra mesa. Na mesa, elas já separam as unidades foliculares, lapidam quando necessário. E aí, elas já contam essas unidades foliculares, os fios, e armazenam em resfriamento. Tudo isso é muito dinâmico. Vai acontecendo tudo ao mesmo tempo. Muito rápido, né? Terminei de extrair, vira o paciente e a gente vai implantar. Meu Deus. Então, assim, a gente corre quanto tempo? E começa a implantar os primeiros que a gente tirou. Ah, ainda tem que ter essa sequência. Por causa do tempo, né? Por causa do tempo. Você que treinou essas meninas ou ela? Sim. Eu que treinei essa equipe as te meninas. acompanha em todas as cirurgias. A minha equipe maravilhosa, sou fã. Um beijo para as meninas, porque assim, elas fazem toda a diferença. Não tem como, por melhor que seja o cirurgião, operar sozinho. Não tem como. Como é complexo, né? Complexo, né? A gente não imagina, não né? Imagina. Muito Na verdade, complexo. eu já imaginava que transplante era só chegar no consultório, não era nem take, nada. Sim. E chegava lá e ia tirando e fazendo. Sim. Mas vem cá, tem mais implante de cabelo ou de barba? Porque hoje eu tô vendo que alguns homens estão implantando fios de barba. De cabelo, com certeza. Faço de barba também. Faz de barba, mas de cabelo faz mais por causa da calvície. Muito mais. Se a gente for parar pra pensar... É uma porcentagem muito alta, tá? Aos 60 anos, 50% dos homens são calvos. O que aos incomoda 80, mais 70% é a calvície. são calvos. Exato. Então, eles se incomodam muito com a calvície. Cada vez mais com a barba também, tá? Porque a barba, hoje em dia, é um acessório, né? Ele embeleza. Sim. Então, a gente faz de barba, mas com certeza a de cabelo é mais. E outra coisa que a gente tem feito também é diminuição de testa. Então, muitas mulheres, homens também, que têm a testa alta, eles fazem transplante capilar. Na faixinha, estão trazendo né? a faixa do cabelo, Exatamente. né? Do couro cabeludo mais E pra cá. muitos pacientes também, gente, que eu adoro operar esses pacientes, são pacientes trans, que fizeram ali a cirurgia, tomam os hormônios e tem o desenho do rosto mais masculinizado, né? E eles desejam feminilizar o desenho do rosto, né? Então, a gente também faz nesses pacientes trans. Já fez muito legal. implante de barba em paciente trans que era mulher e... Ainda não, mas a gente consegue fazer. É possível? É possível. A gente extrai da cabeça e implanta no rosto. Agora, doutora, voltando aqui para um outro assunto que eu acho que é importante falar, vamos falar um pouquinho de aplique. As pessoas, o aplique, ele causa queda de cabelo? Porque, assim, o que eu vejo... muitos profissionais no salão, quando você vai, eles falam que no aplique ele vai acumulando ali os cabelos que já caem naturalmente no dia a dia. E aí você acha que tá ficando careca quando vai fazer a manutenção, alguma coisa, porque tá acumulado ali. Mas se fosse no dia a dia, estaria caindo a mesma quantidade de fios de cabelo. O que a senhora tem? A senhora não, né? Você, por favor. você, né? O que você acha disso? Os apliques, eles causam sim queda de cabelo, tá? E aí eles podem causar também uma alopécia cicatricial. O cabelo morre e não volta a nascer. Por quê? Tem um tipo de alopécia chamada alopécia de tração. Então, tudo que a gente faça que cause tração nesses fios, penteados muito apertados, dreads, né? Tem muitas mulheres que têm o cabelo afro e que fazem aquelas tranças muito apertadas. Depois vocês podem reparar, a linha de implantação do cabelo vai vindo cada vez mais para trás. Vai tracionando, né? Como se Exato. tracionasse isso aqui para trás. Exatamente. Né? Causa uma resposta inflamatória, que aí vira fibrose e causa essa alopécia cicatricial. O cabelo não volta a nascer. Inclusive, a alopécia de retirar a sobrancelha é um tipo de alopécia de tração, né? Você vai tirando, causando inflamação. Sim. E aí, você para de nascer aquele fio. Então, os apliques, eles causam, sim, uma alopécia, tá? Existem formas que a gente pode tentar minimizar isso. E geralmente são colocar aplique menos pesado,
tamanho menor, Uma telinha só, uma quantidade coisa- menor e coisas que causam menos tração no fio. né? O que seria o ideal quando a gente fala de apliques? Aqueles apliques de tic-tac. Por quê? Você vai para algum evento, você vai, né, trabalhar... Coloca tira, algumas tira. horas e tira, não fica com ele permanente, Exatamente. né? E até as mulheres que gostam muito de usar o cabelo preso, né? Hoje em dia tá muito na moda esses penteados muito apertados. Sim. Isso pode causar, de acordo com a Mas se for uso quantidade. diário, Exato, né? exatamente, Sempre. exatamente. É algo crônico, vamos dizer assim, Então, né? qual que é a recomendação? É não usar aplique e se usar com tic-tac. Usar apliques menores, menos pesados, então volume menor, tamanho menor, e usar apliques que causam menos tração. Existem muitas técnicas de aplique, muitas. Mas tem a telinha, tem o nó. Então, é algo que vai causar menos tração no seu cabelo. Como que a gente percebe se um aplique tá de imediato sendo muito ruim para aquele cabelo? É um aplique que causa dor de cabeça, couro cabeludo, no dia que dolorido. faz a manutenção. No dia a dia. No dia a sim. dia, tá? Então, é lógico que no dia da manutenção, a profissional vai estar Sim. mexendo, vai ficar mais sensível, É. tá? Mas assim, sinto dor de cabeça, o couro cabeludo tá sensível, quando você pega tá sensível, tá coçando ou tá vermelho, você tá estimulando muito aquele couro cabeludo, né? Fazendo uma tração importante. E aí não é o ideal, com certeza. Nossa, muita informação, hein, Ana Muita Paula? informação, Dizem que cortar o cabelo fortalece. E tem um período... primeiro eu quero saber se isso é verdade, né? E tem um período, assim, ideal a cortar o cabelo a cada 2 meses. Eu falo principalmente para as mulheres, né? O homem, ele corta com uma maior frequência, porque quando ele percebe que está crescendo, ele quer o cabelo mais curtinho. E a mulher? Né? Às vezes a gente fica com aquelas pontas duplas, né? A ponta dupla, eu sei que ali impede o crescimento, né? Qual seria o período ideal para a gente cortar o cabelo? Na verdade, isso é um mito, tá, Ana? A taxa de crescimento dos nossos fios é determinada geneticamente. Não tem shampoo que faz o cabelo crescer mais rápido, não tem corte. Então shampoo para crescimento, lua, fortaleça o cabelo. Não, assim, a velocidade é determinada geneticamente. Se você corta o seu cabelo com maior periodicidade. Você vai deixar o seu cabelo com um aspecto mais bonito e mais forte, porque você tá tirando essas pontas duplas. Mas não tem, assim... Eles não têm a ver com a raiz do cabelo. Não tem a ver com a taxa de crescimento do cabelo. Entendi. Não tem a ver. Tá. A questão do cabelo branco. Me incomoda muito a questão do cabelo branco. Existe uma predisposição genética para cabelo branco? Existe uma predisposição genética, principalmente quando você vai começar a ter o seu cabelo branco, porque assim, todos nós teremos, né? Então, é a data de início, vamos dizer assim. Uhum. E tem a predisposição genética e tem todos os fatores externos, né? O que a gente pode fazer para tentar evitar que esses cabelos brancos surjam mais rápido? Ter melhores hábitos, né? Então, exercício, dieta. Gente, não tem segredo. Tudo vai cair. Alimentação. Com certeza. Saúde, né? Por quê? O nosso objetivo é diminuir radicais livres. E a gente também pode fazer medicamentos que são antioxidantes e que ajudam a gente a prevenir esses cabelos brancos, tá? Catalase, por exemplo, o próprio açafrão. Existem muitos alimentos que são antioxidantes que a gente pode fazer. Açafrão é bom saber disso. Muito bom. A cúrcuma, né? Tanto é que a gente toma curcumina, né? Mas assim, ela não vai pigmentar os fios que já estão brancos. O objetivo é diminuir a velocidade de progressão, tá? Porque a gente não vai conseguir ali impedir os cabelos brancos. A gente está envelhecendo, isso vai acontecer. Mas a gente tenta diminuir, principalmente tentando segurar esses fatores externos, que são esses radicais livres. Eu tenho A questão da Parar de fumar. Eu quero continuar ainda nesse Eu quero assunto. falar de cabelo branco ainda também, mas fala aí que eu quero essa fazer uma questão da pigmentação. A gente sabe que hoje no mercado da cosmetologia, e eu sei que você também tem uma especialização em cosmetologia. Sim, eu trabalho de cosmiatria. Cosmiatria. Exato. A gente vê hoje em dia que tem vários produtos, né? Eu, por exemplo, tenho uma reação alérgica pequena, mas eu tenho com a tinta, com tintura. Então, eu uso tonalizante. Existe alguma contraindicação? O ideal é usar tonalizante ou é usar tintura? Aí
tem mais ainda. Hoje em dia a gente tonaliza os fios brancos e ainda puxa as mechas, né? Isso danifica muito o cabelo ou não? Ana, primeiramente, me desculpa, é isso mesmo que você estava falando, é de cosmética, então você estava correta, Cosmética. tá? Cosmetria é outra coisa. Ah, tá. Em relação a pintar, existem Sim. várias tinturas, vamos dizer assim, que a gente pode utilizar. Acontece que o nosso fio, ele é como se fosse… Sabe aqueles tubinhos que a gente brincava antigamente? Que era um rolo, aí quando você joga pra frente vai caindo vários rolinhos pequenininhos? Sim. O nosso fio é como se fosse isso, várias telhas. São escamas, tá? Então, ele tem várias camadas. Pra gente alterar a cor do fio, a gente precisa que essa tintura chegue na medula do fio. Então, é a parte que tá lá dentro dela. Acontece que, para que essa tintura chegue lá dentro, a gente tem que descolorir esses fios. Então, a gente vai abrir essa escama, descolore o que tá lá dentro, para depois a tinta conseguir entrar e a gente conseguir tingir o fio. Pensando dessa forma, a gente consegue chegar à conclusão de que tintura é muito mais prejudicial para o fio do que o tonalizante. Então, essas tintas que elas grudam no fio, na parte externa do fio, que acabam entrando um pouquinho, mas não tanto quanto as outras tinturas de fato que a gente precisa descolorir, elas são mais saudáveis no cabelo. Que é o tonalizante. Que é o tonalizante. Ele não agride tanto, porque ele não é tão profundo no fio do cabelo. Exatamente. Por isso que dizem que com a lavagem, com o tempo, ele vai desbotando. Exatamente. Vai saindo, desbotando E isso é para você. tudo que a gente pensar. Quando eu era criança, não sei vocês, mas a gente pintava os fios com papel crepom. Aham. Mesma coisa. Quem que fez essa brincadeira de criança? Exato. Spray de cabelo, é a mesma coisa. Você cria uma película colorida ao redor do fio, você lava, ele sai. Ele agride menos o fio. E quando a gente vai pensar em todo tipo de tratamento químico no cabelo, como o próprio alisamento, né? Você, por incrível que pareça, e utilizando da forma correta, você usar secador no seu dia a dia é muito menos prejudicial ao seu cabelo do que você fazer um alisamento. Olha, mas haja tempo também, né? Ficar lá Exatamente. todo dia Haja secando, tempo. é. Então, assim, o que é o ideal? Você vai fazer um procedimento, você vai pintar o cabelo. Porque, gente, eu pinto o cabelo. Sim. Né? Sim. Já alisei muito o cabelo. Hoje em dia eu tô deixando ele natural, Minimizar os impactos, mas… né? Minimizar, exatamente. Tratar o seu cabelo. Então, investir em cuidado com o cabelo. E nessa parte, a cosmética é muito importante. Então, a gente investir, e se você busca investir bem, gastar dinheiro bem, investir mais em máscara e finalizadores, tá? Condicionador, máscara e finalizadores. Shampoo é algo que não vai fazer tanta diferença. É claro que se você puder investir em um bom shampoo, é sempre melhor por causa das substâncias que eles utilizam para fazer essa lavagem. Mas se você quer gastar menos e ter um resultado melhor, máscara, que é a hidratação uma vez na semana. A gente tem máscara. No mercado existem máscaras reconstrutoras e nutritivas. Qual a diferença de uma e de outra? E quando usar? Quando eu usar vou comprar uma uma outra? máscara. Que tipo de máscara eu compro? Eu nunca sei qual é a máscara que eu preciso, né? Isso tudo vai depender, vai depender da característica do seu fio. Então, você faz química, seu cabelo… Você alisa o cabelo, faz química. Seu cabelo tá muito ressecado, uma máscara reconstrutora. O que muda entre uma e outra é o potencial de hidratação. E isso é importante a gente levar em consideração. Porque quando a gente deixa muitas partículas, é porque tudo a gente fala sobre pH e íon, tá? E se eu entrar aqui nisso, a gente vai fica ficar algo muito muito técnico, exatamente. A gente quer algo que os nossos ouvintes em casa consigam entender e pegar essa dica pro dia a dia, né? Exato. Então, se a gente coloca uma hidratação muito exagerada nos nossos fios, Também e a gente ruim. acumula muito produto, Pesa. a gente pode causar a quebra desses fios. Então, o ideal é que seja de acordo com o seu cabelo. E o meu cabelo tá mais quebrado, acabei de fazer química, uma máscara reconstrutora é muito boa. Eu tô cuidando super bem do meu cabelo, uma máscara nutritiva. Manutenção. A nutritiva seria para Exato, uma manutenção. Tá uma com vez na brilho, semana. né? Tá com vício. Exato. Aí, uma vez na semana, máscara nutritiva. Uma vez a cada 15 dias, dependendo do tipo de cabelo, uma máscara reconstrutora. Toda lavagem usar máscara é bom? Não. Não Por quê? Principalmente os cabelos lisos. Os cabelos lisos são mais oleosos. Então, se você usa a máscara que tem um poder condicionante muito alto, ela vai pesar o seu cabelo. E aí, ela pode, inclusive, prejudicar o seu cabelo. Então, assim, para cabelos lisos,
pouco ressecados, uma vez na semana. Se achar que tá pesando muito, uma vez a cada 15 dias, tá? Entendi. E algo muito importante para todos os tipos de cabelo são os finalizadores. Então, óleo, ele devolve o silicone do cabelo, que é a proteção do cabelo. Então, tudo que gruda ali no cabelo durante o nosso dia a dia, ele desliza e sai do cabelo. Tem um tipo de óleo que é melhor? Leave-in. Tem argan, tem alecrim, tem a Exato. dica lá do Marco Biagi, Óleo né? de que- coco, óleo. É. Tudo é óleo, tá? O objetivo dele, o óleo, é o silicone. Então, é siliconar. Ele vai proteger o Criar cabelo, uma né? película que proteja esse cabelo. O que vai mudar entre um óleo e outro é a substância condicionante. Então, assim, varia, é o que você gosta mais, o que Usa você se logo depois que adapta. lava, antes de dormir. Qual O que é o ideal? O leave-in, ou então em caso de cabelos enrolados, que precisam de creme, né? Um creme para pentear com o cabelo ainda molhado. Óleo no seu dia a dia mesmo. O cabelo tá seco, finalizou sua escova, por exemplo, passa um óleo. pouquinho. Aham. Exatamente. Serum, proteína, em casos indicados, antes de dormir. E aí, vem aqui uma dica muito legal, que eu vou até dar pra vocês. Oba! Adoramos dicas. O shampoo, ele causa muita agressão nos fios. Porque o objetivo do shampoo é abrir aquelas camadas, aquelas escamas que eu falei pra vocês, para que possa ser feita a lavagem ali, né? Então, e o objetivo principal é que a gente tire a oleosidade. A oleosidade surge do cabelo, do couro cabeludo, porque né? ele é uma do pele couro pra baixo, e né? desce. Exatamente. Então, como que a gente faz para proteger a nossa A haste ponta, né, do do shampoo? Óleo. Passa óleo na haste antes de tomar banho, lava com shampoo só no couro cabeludo, aquela espuma escorrendo pelos fios já vai tirar a oleosidade excessiva dos fios, depois o condicionador. E o condicionador não passa na raiz ou passa? Porque Não tem passa na mito sobre raiz. isso. Não passa na raiz. Depende, na verdade, tá? Depende. Existem tratamentos para o couro cabeludo. O couro cabeludo é uma pele, ela deve ser cuidada como a nossa pele. Sim. Então, ela precisa de hidratação também, tá? Mas no caso dos cabelos lisos, no seu caso, por exemplo, se você passa na raiz, ele vai pesar muito. Minha Porque filha você vive já falando faz isso, ela a não oleosidade. passa condicionador na raiz. Ela sempre me Exato. fala isso. Eu falo, mas será que é? Vou ter que confirmar isso aí. Porque você produz óleo, né? Nos cabelos lisos, o óleo desce com maior facilidade. Porque não tem curva. Então, esse óleo já é o suficiente. Existe, para vocês terem uma ideia, vitamina C pro couro cabeludo, Sim. protetor solar pro couro cabeludo, que é uma pele, né? Então, a gente tem que cuidar também. Mas isso é uma forma da gente cuidar da nossa haste. O Antes- cabelo oleoso, ele é mais... Pode falar. O cabelo oleoso, ele é mais saudável do que um cabelo seco? Não. O óleo, ele na verdade, sim. Assim, o óleo é necessário para proteger aquele fio. Então, os cabelos secos são cabelos muito mais quebradiços. Então, no final das contas... Mais difícil de cuidar. eles são Precisa de mais quebradiços mesmo. Precisa de creme para pentear. Eles precisam de muito, muito, muito cuidado. Antes de ir para o nosso quadro, mito ou verdade, eu só quero voltar ali um pouquinho na questão do cabelo branco, que a Ana Paula está falando, que eu fiquei numa dúvida. Você disse que tem uma idade que começam os fios a aparecer, tudo isso é o comum. Mas eu tinha fio de cabelo branco quando eu era criança, uns 9, 10 anos ali, sempre minhas tias falavam, tá com cabelo branco, não sei o quê. E depois eu nunca mais tive, depois da adolescência, idade adulta, aí eu não sei o que significa isso. Assim, é genético. Então, não tem uma idade correta para você ter cabelos brancos, tá? Mas algumas pessoas têm uma área hipopigmentada na cabeça. E aí, naquela área, não se produz melanócitos, então os fios que nascerem ali vão ser fios descoloridos mesmo. É estranho você ter recuperado essa cor. Pode ser que conforme Certo. você foi crescendo, você não foi mais percebendo, né? Vai pintando o cabelo, ou então novos fios brancos vão aparecendo. Mas Eu nunca mais vi, né? né? Então, não sei, né? Mas eu acho, vamos pro nosso quadro Mito ou Mas Verdade, nunca né, mais Ana Paula? viu? Então quer dizer que você não tem Pode cabelo olhar- branco? Pode olhar minha raiz. Você aqui, ó. não pinta? Olha aqui minha raiz, vê se tem cabelo branco. Não, eu quero saber assim, você não pinta a sua raiz? Não, eu faço luzes, mas eu não pinto. Não, você não pinta, você não precisa escurecer a sua raiz? Não. Eu não preciso. Toda vez que eu vou, eu só faço luzes normal. Por isso que é a minha dúvida. Eu tenho que pintar minha raiz a cada 2 semanas. Não, mas não tem uma idade correta. Cada um vai entrar nesse processo aí quando... Então, mas a minha dúvida era por que eu entrei antes e depois eu desentrei. Não, digamos é assim. estranho mesmo. É algo que a gente tem que observar pra ver se você ainda não tem uma região de hipopigmentação, né? Ou não Nossa, percebi, mas né? vou te Não falar, você percebeu, já é é. privilegiada de não Privilegiada, ter é verdade. cabelos brancos. É ou não é? É verdade, é verdade. Pois é. Vamos pro nosso quadro, então, Mito ou Verdade. A gente vai fazer uma afirmação aqui
doutora Rafaela. E aí você faz um breve comentário, né? Combinado. A gente pode começar com a questão de quem implanta, quem faz o transplante, né? Não é implanta, é o transplante, né? Transplante. Quem faz transplante de cabelo, nunca mais o cabelo cai? Cai. Os fios, eles levam... Então isso é mito. Isso é mito. Os fios, ele leva a raiz, então ele leva todas as características. E os nossos fios passam por um ciclo capilar, né? Então eles caem, mas a diferença é que eles voltam a crescer. Ah, perfeito. Uma explicação. E aí, Ana? É possível implantar cabelo de outra pessoa? Mito ou verdade? Mito. Ainda não, Ana. Talvez a ciência aí evolua nesse sentido, mas ainda não. Quando a gente vai fazer um transplante de órgão, né? A gente precisa diminuir muito a imunidade desse paciente que está recebendo. Né, para que as células de defesa dele não ataquem esse novo órgão que tem proteínas que para ele até então eram irreconhecíveis. Causa a rejeição, né? Exato, para não causar a rejeição. Então, não vale a pena para o transplante, né? É algo que a gente nem cogita. Capilar. Diminuir a imunidade desse paciente para que ele receba de outras pessoas. Então, isso não é possível ainda. E o shampoo certo, ele evita a queda de cabelo? Não existe shampoo que evita queda de cabelo. É algo... É uma propaganda enganosa isso, então? Porque eu já vi nos rótulos lá, evita quebras, não tem? Nos rótulos? Isso quando a gente fala de calvície, tá? Na calvície não existe shampoo que diminui a queda. Por quê? Porque é uma doença genética. Tem shampoos que podem evitar a queda de cabelo por outros motivos. Por exemplo, um shampoo de tratamento que vai tratar uma condição do seu couro cabeludo que iria evoluir para uma queda de cabelo, de fato, né? Ali, indiretamente, ele tá diminuindo essa queda. Mas não existe shampoo de tratamento para calvície para evitar a queda. Nossa. O cabelo naturalmente loiro Uhum. é mais frágil que o cabelo escuro? Castanho, preto? Não, o que diferencia é a quantidade de melanina ali naqueles fios. É o pigmento. O quadro Mito ou Verdade já terminou, mas veio uma outra pergunta aqui. Por que o cabelo preto brilha muito mais que o cabelo castanho ou o cabelo loiro escuro? Na verdade, Ana, o que a gente tá... Quando você vê o cabelo preto, né? É o que você percebe que ele tá brilhando, é um jogo de luz. Mas desde que o cabelo esteja hidratado, siliconado, todos eles têm um viço, todos eles vão brilhar. Do brilho, é? É o que a gente vê mais, porque é mais fácil a gente verificar. Eu sempre tenho essa impressão de que quem tem cabelo preto, o cabelo tem mais brilho. Até chega a ter até um tom meio azulado, né? É verdade. Mas é mais jogo de luz. É mesmo. jogo de luz. Doutora Rafaela, tem alguma coisa aqui que a gente não deixou de dica, ou não falou, ou não perguntou, que você gostaria de deixar como mensagem final aí para as pessoas que estão nos ouvindo? Eu acho que a gente conseguiu abordar bastante coisa, né? Mas, assim, o que eu gostaria de falar é que o transplante capilar é uma área da medicina, uma tecnologia que vem avançando muito e a gente vem tendo resultados cada vez mais naturais, mais bonitos. E importante que a gente fale, né? Resultados cada vez mais duradouros, né? Então, a gente usa isso a nosso favor. Seja no cabelo, na barba, na sobrancelha, para deixar o paciente mais bonito, mais satisfeito com ele. Porque não é só sobre beleza, né, gente? A gente está trabalhando aqui autoestima, saúde mental. Saúde mental, como o paciente se porta. Então, assim... A imagem, muito né, legal, que hoje em dia certeza. é muito importante. Com certeza. A gente não falou de custo, né? Você quer falar um pouquinho quanto custa, se você puder falar de valores ou não, é acessível, não é acessível? Ou se algum plano de saúde, já existem planos de saúde que cobrem esse custo, dependendo da justificativa, da gravidade do caso? Maravilha, Ana. Assim, geralmente não, porque é uma cirurgia estética, né? Desde que o paciente, caso o paciente consiga, né? E aí, num plano de saúde, vai variar muito da indicação e do plano de saúde mesmo. Em relação ao custo, e eu vou falar da minha cirurgia em específico, tá? Porque, como eu falei, eu opero em condições diferentes. Então, sempre com médico anestesista e dentro de um centro cirúrgico, de um hospital... Você tem toda uma estrutura, né? Exato. De centro cirúrgico, de anestesista presente. Você falou que você tem 8 meninas? 8 meninas. De 8 8 meninas. Essas meninas todas têm custo. Elas são preparadas para isso. Exatamente. Então, assim, tem o custo
Da estrutura. Dessa estrutura, exatamente. Sim, a gente entende. É o custo da segurança também. Né? Exatamente. Então, assim, eu particularmente não considero de forma alguma uma cirurgia cara. Até porque, no meu caso, eu faço condição de pagamento maravilhosa. O paciente pode parcelar em até 18 vezes. Então, assim, é muito tranquilo. É bastante coisa. E é o preço da autoestima, né? E se a gente for colocar na ponta do lápis, quanto, por exemplo, vamos falar de sobrancelha. Quanto uma paciente gasta com microagulhamento, ou micropigmentação, que ela vai ficar fazendo anualmente? Quanto um paciente do capilar gasta com uma prótese? Quanto que gasta de maquiagem? Tudo isso precisa ficar fazendo uma manutenção. Então, se você coloca na ponta do lápis, o transplante capilar sempre é mais vantajoso. Ele não tem manutenção? O transplante não tem manutenção? O nosso objetivo é fazer uma cirurgia e que o paciente fique bem satisfeito com aquela cirurgia. Com a cirurgia, o paciente tem que ter em mente que ele precisa cuidar dos restantes do cabelo dele, que a gente chama de fios nativos. Aí você faz as orientações, né? Claro, eu faço todo o acompanhamento dos meus pacientes. E aí, fica a critério do paciente, né? Caso ele queira operar depois, não tratou, evoluiu. Ou então, mesmo tratando... Assim, doutora, a calvície evoluiu e quer operar de novo. A gente fez, e assim, eu fiquei com medo de colocar muito, mas agora eu tô achando que tá pouquinho, vale vamos refazer, né? Ana, assim, eu sou muito chata com densidade. Eu acho que densidade não é uma coisa que incomoda o paciente de forma alguma. Então, quando você fala densidade, é assim, maior número. Mais cheio. Eles né? sempre querem mais cheio. O que eu opero muito os meus pacientes? Um paciente que vai lá, opera a região frontal, principalmente antes que a gente fazia cirurgias menores, né? Ou então a área a ser reconstruída é muito grande, a gente não consegue fazer tudo de uma vez, aí ele volta para operar outra região. Mas assim, é muito raro a gente precisar fazer uma nova cirurgia no paciente, porque ele não está satisfeito. Porque você tem esse cuidado com a densidade. Né? Com certeza. De implantar ali o maior número de fios possível para que ele tenha aquele volume e ficar satisfeito. Né? É claro que em alguns casos isso foge da nossa habilidade, tá? Por exemplo, quando eu transplanto ali, um exemplo, no primeiro centímetro, 2.000 unidades foliculares, um exemplo, de um fio grosso, ele vai encher muito mais do que 2.000 unidades foliculares de um fio fino. Acontece que eu não tenho mais espaço para fazer mais incisões no fio fino. Então, em alguns casos, esses pacientes precisam depois densificar, e são casos muito raros, tá? Porque a gente entrega uma densidade alta. Ele não tem que voltar mais, não tem que gastar de novo. Exato. Eu falo para eles, é um investimento de expectativa de tempo e dinheiro. Então, a gente quer entregar a maior e melhor cirurgia possível, tá? E uma coisa que vocês me perguntaram, se eu quero acrescentar, vamos falar bem rápido sobre isso. Alguns pacientes chegam em mim e falam assim, doutor, eu vou fazer só as entradinhas. É mais barato do que meu amigo que operou toda a região frontal, né? Não é. Porque a cirurgia é a mesma e às vezes é até maior. Por quê? No caso do paciente que tem só as entradinhas, ele tem uma densidade alta aqui no topete central, por exemplo. Então, eu preciso entregar uma densidade muito grande para não ficar feio, né? Exato. Então, às vezes, a minha cirurgia é maior do que a do outro paciente. E ela é mais trabalhosa, porque quando eu faço várias incisões uma do lado da outra, quando a gente vai implantar um fio, uma unidade folicular, por mais que a gente use implanter, que é uma caneta com uma agulha que a gente implanta e tudo mais... A pele, ela tem muitas incisões. Então, eu implanto um, sofre popping, saem 2. Aí eu volto e implanto aqueles 2. Então, assim, é uma cirurgia trabalhosa. Detalhada. Eu não cobro por área a ser reconstruída. Entendi. Porque para todo paciente eu vou tentar entregar a maior e melhor cirurgia que ele poderia ter. Doutora Rafaela, obrigada pela sua presença aqui no nosso Pode Cuidar. Foi um prazer tê-la conosco hoje. E aí, a gente queria que você deixasse seu Instagram para as pessoas que quiserem te acompanhar, te seguir. Telefone de contato, né? Perfeito. Primeiramente, obrigada. O prazer foi todo meu. Uma delícia estar aqui com vocês. Meu Instagram é doutora Rafaela Sandrin. E o telefone é 659-9695-1441. Rafaela, Rafa, né? Rafa. Minha amiga Rafa, obrigada por você ter aceitado o nosso convite. Falamos aqui de assuntos muito interessantes, muitas peculiaridades da sua especialidade que eu não sabia, que eu acredito que os nossos ouvintes também ficaram surpresos, né, com muita informação. E fiquei feliz em saber que a pessoa que tem esse problema, que precisa de um implante capilar,
É um custo que vale a pena, quando você disse custo-benefício vale a pena. As condições de pagamento são suaves, né? E parcelamento. E 18 parcelas é quase um financiamento. Exatamente. Verdade. Exatamente. Não, isso é muito importante, porque isso está ligado diretamente à saúde mental, às vezes, da pessoa, né? Com certeza. Há um problema que atinge diretamente a autoestima da pessoa. E a gente vem falando, nossa última entrevistada foi a doutora Natasha Crepaldi, que falou sobre estética, sobre pele, que também está ligado à estética e à autoestima da pessoa. Muito importante você ter vindo aqui, agradeço. E o Pode Cuidar está de portas abertas quando você quiser vir falar Voltar de novo. alguma novidade. Ai, aí. obrigada, gente. Foi um prazer. Trabalho lindo. Parabéns. Obrigada. Calma lá, gente. Débora, peraí, eu tenho uma dúvida que a gente não falou, mas é que eu tenho certeza que é do interesse de muita mulher aqui. É possível fazer implante capilar nos cílios? É possível, Ana. Olha que maravilha. Meu Deus É do um céu. procedimento lindo, assim, um procedimento muito interessante. Eu não faço essa cirurgia. Alguns médicos no Brasil já fazem, tá? Mas qual que é a questão? É uma cirurgia muito delicada nos olhos. Então, assim, é mais ou menos o mesmo processo, tá? Mesma técnica, FUE, extrai fio a fio. Também extrai aqui do Também fundo. extrai da área doadora. né? E aí, eles implantam aqui nos cílios. Qual que é a questão? E aí que a medicina vem evoluindo muito nesse sentido. O fio, ele leva com ele as características que ele tinha. Então, os fios dos nossos cílios, eles são curvados. Eles crescem para cima, né? Exatamente. Em alguns casos, no transplante de cílios, pode ser que eles não fiquem com essa curvatura. A paciente precisaria ali ficar com curvex, com Passar rímel. rímel, Rímel né? resolve, né? Exato, gente. Pra quem não tem, né? Pra quem esse se é o menor incomoda problema, com... né? Exatamente. Então, assim, é uma cirurgia muito bonita. Já assisti, já troquei muita ideia com cirurgiões que se especializaram nisso até, mas ainda não faço essa cirurgia. Você pensa em fazer? Vai trazer para Cuiabá, né? Talvez no futuro. Né? Vamos ver. Por Que enquanto, bom. eu vou ficar nas minhas paixões mesmo, que é capilar, cabeça, barba e sobrancelha. Muito obrigada. Ai, eu que agradeço. Que foi uma assunto delícia. interessante. Meu Deus do Maravilhoso, céu. né? Tem muita coisa ainda pra gente conversar. Nossa, um aprendizado imenso. Continuem acompanhando o Pode Cuidar pelas nossas redes. Curtam, compartilhem, comentem.